ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, estamos aqui novamente, dessa vez com o professor Marcos Lambi, para falar de um tema que faz parte da nossa vida cada vez mais. Basta você ter um telefone celular que você já está envolvido nesse assunto. Vamos falar em marketing digital. Professor Marcos, o tema é gigantesco, o tema é fantástico, então a palavra, só o nome já vale, marketing digital. O que nós podemos começar a conversar? Bom, excelente, né? Hoje o marketing digital está na boca de todo mundo. E por quê? A gente vive no mundo dos influenciadores, né? Grandes marcas. O Brasil é campeão de consumo de rede social. Teve ainda, né? Passamos por uma pandemia que explodiu o e-commerce e aí todo mundo viu essa necessidade, né? Da presença digital. E marketing digital, ele é um grande universo. Ele é um universo porque ele é todo um ecossistema que trabalha desde a comunicação, né? Do contato da empresa, né? Até gerenciamento de dados, né? Como o relacionamento com o cliente. Então, o bacana do marketing digital é que ele traz as bases do marketing, né? Aplicando ele em vários pontos de contato. Perfeito. Marketing digital, se a gente for falar, na verdade ele seria uma derivação do marketing tradicional, marketing offline, marketing online. Como é que nós podemos localizar ele nesse ecossistema do marketing? Eu acho assim, eu acredito que hoje em dia a gente não tem mais essa... A gente assim, vamos pegar assim uma linha do tempo, né? Vamos pensar que a gente teve um grande momento, né, onde a gente tinha a comunicação, né, focado nos meios de comunicação. E depois veio a internet, o digital como ponto de contato, e nesse início se falava muito do online com o offline. Hoje a gente não tem mais essa fronteira, né? Porque todo mundo vive, né, conectado o tempo todo, né? A grande inclusão digital foi o celular, o smartphone, principalmente aqui na nossa realidade. Então hoje a gente vive uma grande integração, né? Uma realidade sem fricção quando a gente está no online com offline. Eu estou no supermercado e estou consultando o preço, né? Eu vou comprar um sofá e vou pesquisar ali o preço, quem é o outro fornecedor. Então a gente tem uma grande conexão. Tanto assim que a gente tem alguns conceitos que se fala muito, como omnichannel, hoje no varejo, né? Que é tudo reflexo desse nosso momento. Então o marketing digital, ele sim usa, né, é uma extensão, né, as bases do marketing tradicional, como o comportamento do consumidor, todas essas questões estão ali, mas muda, digamos, os pontos de contato e como a gente vai administrar. E é legal falar de marketing digital também, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou fazer um marketing digital, eu vou trabalhar redes sociais. Eu vou fazer marketing digital, eu vou trabalhar com conteúdo, algum site que vai gerar conteúdo. Eu vou trabalhar com marketing digital, vou trabalhar daqui a pouco com e-commerce, né? O bacana é que o marketing digital, ele, na verdade, ele é transversal, ele passa em várias áreas. Por isso que ele hoje é uma área muito importante para toda empresa ter algum conhecimento, porque a gente tem oportunidades de ação em todos os setores. Por exemplo, né, estava numa empresa esses tempos que achou uma oportunidade de ativar os seus clientes, trazer os seus clientes por meio dos atendimentos de assistência técnica. Então, utilizar os dados de quem tem peças para repor, etc., e isso servir como base para vendas de novos produtos, né? E às vezes o pós-venda está separado e aí a gente não consegue ter essa integração. Então é importante, né, ter essa visão como um todo. Esse mundo digital, essa nossa transição para cada vez mais estarmos ligados nas mídias, nas redes, como, né, acabaste de citar, cria novas perspectivas sob o ponto de vista de gestão. Uma delas é o Zimote, né, o conceito aquele desenvolvido através do Google pelas pesquisas, que é uma tradução livre seria o momento zero da verdade, em que antigamente nós, movidos por uma necessidade de consumo de um bem ou de um serviço, íamos até a prateleira, comprávamos, utilizávamos, consumíamos o produto ou o serviço e tínhamos a nossa experiência. Hoje, esse momento zero, ele traz um novo componente, que é antes de eu fazer esse movimento de ida até
a prateleira ou a busca do produto ou do serviço, eu vou nas redes sociais ou nas redes de informação buscar informações sobre aquele prestador de serviço, sobre aquele produto, os benefícios que ele traz, as entregas, tudo aquilo que está envolvido nele. Isso também tem que ser considerado dentro das questões quando eu vou pensar em fazer, né, as ações que levam ao marketing digital? Perfeito. Isso é muito legal. Por quê? Falando até nas pesquisas do Google, né, o Google, inclusive, né, fala do momento zero da verdade, e hoje, inclusive, ele fala dessa questão que esse espaço da procura por mais informação, ele é um ciclo quase infinito. A gente está sempre buscando, né? A gente pensa assim, vou trocar de carro, vou ver uma roupa, a gente está sempre nesse processo de estar procurando. Então isso, né, é fundamental quando a gente fala em marketing digital, é a nossa presença digital e a nossa presença no dia a dia do nosso consumidor. Ou seja, as empresas, elas têm que construir a sua comunidade, construir o seu relacionamento com seus potenciais consumidores para vender posteriormente, né? Antes a gente fazia o quê? A gente entrava com uma campanha forte, atraía, gerava interesse para ter ação. E hoje a gente tem que ter uma presença constante. Então todos esses pontos de contato são fundamentais. Rede social, a presença, e entender que rede social as pessoas querem entretenimento, né? Querem conteúdo, pensar no marketing pelos buscadores, quando alguém busca um termo, ter ferramentas de relacionamento para gerar conteúdo e ter isso baseado em dados, ou seja, a gente acompanhar constantemente, né, cada ação nossa, o tipo de resultado que está gerando. Perfeito. E ouvindo essas abordagens, essas explicações, às vezes eu fico lá resgatando na memória algumas empresas que vão contratar um estagiário para cuidar das redes sociais e se posicionam como se isso fosse marketing digital. Então, a busca de alguma pessoa que tenha esse trânsito, essa habilidade de mexer nas ferramentas e entende isso como marketing digital. Fala um pouquinho mais para a gente dar profundidade real de o que significa esse marketing digital. Isso é algo bem importante, porque nós tivemos, digamos assim, uma primeira geração de conteúdo para rede social que começou justamente isso. Chama um estagiário para gerar esse conteúdo. E hoje em dia a gente vê ainda muita empresa com esse tipo de pensamento. E, digamos, gera uma presença digital. Mas tem que pensar que, na verdade, é o seguinte, hoje, cada empresa ela tem a sua mídia própria, que é a sua rede social, onde ela está falando o seu tom de voz, apresentando o espírito da marca, ou seja, apresentando a sua identidade de fato. E a gente tem que cuidar que não é apenas todo mundo pode ir lá e fazer um post, mas cada post para uma empresa ele tem que ser pensado dentro de uma estratégia de comunicação. Isso vai gerar para onde eu vou atrair que tipo de usuário. Esse usuário, esse cliente, essa pessoa que está me seguindo, eu vou querer levar ela para qual perfil de conteúdo, que tipo de relacionamento eu quero. Então, na verdade, isso é parte de uma estratégia. E é importante falar de rede social, especialmente aqui no Brasil, que nós somos um país muito consumidor de rede social. Para muita gente, a internet é a rede social. Lá é onde ele consome informação, onde ele pesquisa produto. Inclusive tem uma pesquisa que mostra que a grande maioria dos consumidores usa a rede social em todas as etapas do seu ciclo, né? Para procurar o produto, para avaliar na decisão da compra e até para falar a sua avaliação. Então, a rede social, apesar de ser uma ferramenta que todo mundo tem acesso e consegue publicar, quando ela vai para uma empresa, ela tem que fazer parte de uma estratégia de comunicação ligada às tuas outras ferramentas. E eu vou te dizer uma coisa, sabe que isso acontece também com websites de empresa. Às vezes a empresa contrata uma empresa, faz o seu site e fica sem dono. Aí tem um estagiário que vai ali, ele nem está trabalhando daqui a pouco os dados ou aquilo para gerar público, para impulsionar anúncio em rede social também. Então é importante que às vezes essas ferramentas que estão no nosso dia a dia, elas fazem parte do marketing digital, mas elas têm que estar dentro de uma estrutura de planejamento de comunicação. E o ideal, fechando esse ponto, é que a rede social ela faça parte de toda uma estrutura de pontos de contato digital
e, mais uma vez, né, trabalhando dados para a tomada de decisão. Esse assunto do ponto de contato com a marca, ele é fundamental, porque o ponto de contato da marca, na verdade, é o momento, aquele que a gente diz, a hora da verdade. E voltando um pouquinho no assunto, dentro dessa questão da estratégia, que eu acho que a palavra está super bem colocada e ela tem que ser repetida várias vezes, porque fazer o marketing digital faz parte de uma estratégia que tem que ser pensada anteriormente. E quando nós falamos aqui de estagiário, na verdade é o excesso de responsabilidade jogado sobre um profissional que está em preparação. Não em demérito o fato dele ser estagiário, mas pelo excesso de responsabilidade e de expectativa sobre ele. Então, nesse momento que a gente está falando da estratégia, está falando da questão do estagiário, vem a questão da promessa e da entrega, que talvez seja uma das coisas mais importantes quando nós falamos de marca. Prometemos muito, mas será que estamos entregando o que estamos prometendo, tanto no marketing tradicional, mas prioritariamente nesse marketing digital, em que o consumidor talvez não tenha o acesso ao nosso produto ou ao nosso serviço de uma maneira experimental, onde a experiência possa acontecer presencialmente? Sim, isso é algo fundamental, até porque vamos lembrar que o consumidor ele tem voz hoje. Então, se a gente prometer algo e entregar inferior, né, ele vai tornar isso público. Inclusive, já atendi grandes marcas que a rede social deles era um grande saque de reclamações, né? E marcas com qualidade, né? Excelentes marcas, mas claro, o consumidor insatisfeito, ele fala mais. Então, algo que é muito importante é isso, né? Saber o discurso da marca em todos os pontos de contato. E rede social é uma das principais formas de relacionamento e um dos principais canais para a gente anunciar hoje. Então, a gente tem que estar muito bem alinhado. E uma coisa importante também, falando em expectativa, a gente tem a expectativa do nosso cliente, consumidor, por um lado, e a expectativa interna também como empresa. Então, muitas vezes a empresa começa a investir no digital esperando retorno a curtíssimo prazo, né? Por quê? Porque a gente tem aqueles super cases de sucesso que aparecem em rede social, aparece no YouTube, né? Mostrando assim como somos lucrativos trabalhando no digital. E como todo o processo, ele demanda tempo, né? Vamos ter ações que vão me dar resultado a curto prazo. Vamos ter ações que vão dar resultados às vezes daqui a um ano e meio, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com marketing voltados a mecanismos de busca. Então é muito importante a gente cuidar da expectativa da empresa e a expectativa do cliente. E algo fundamental na construção do cliente, né? Algo que a gente fala há muito tempo, né? O famoso funil de vendas, né? Então, e isso, sempre quando se fala em marketing digital, se fala em funil de vendas, né? Os objetivos que a gente quer para cada momento e achar essa oportunidade. Então, eu quero ter uma coisa que a gente fala que é o awareness, né? O conhecimento da marca, eu quero ter esse contato, então eu vou ter algumas ferramentas, alguns perfis de mídias sociais, que é o ideal para isso, e outros perfis de ferramentas de mídias sociais que vão focar mais na conversão. Então, isso também é importante. Então, quando a gente fala em expectativa, a gente tem dois lados, né? O que a gente está prometendo para esse consumidor e daqui a pouco que ele não está experienciando o produto e a gente tem que ter um discurso, né, certeiro, correto no que a gente está colocando e também uma expectativa dentro da empresa de entender essa estratégia e cada momento para cada ferramenta. Essa questão de estratégia, eu acho que ela é absolutamente fundamental em qualquer discussão que nós possamos propor aqui para quem está nos escutando nesse momento, pelo seguinte: vivemos tempos que ninguém tem tempo, todo mundo quer o imediato. Então o sentimento do imediatismo, a ansiedade, o plantio para a colheita imediata é quase que um desespero. E aí a pergunta que vem é a seguinte, essa questão semântica que acompanha o marketing desde sempre. Para quem paga, vai gastar em marketing. Para quem propõe, é investimento em marketing. Então, entre pagar, gasto e investimento é a grande discussão. E a pergunta é, o marketing digital, ele traz ferramentas que facilitam as medidas para saber se esse investimento ele é rentável? Ele consegue administrar essa questão da expectativa no tempo? Ou seja, a gestão da expectativa que eu vou fazer um investimento, esse investimento vai acontecer num período de 6 meses, de um ano e meio, e a gente
facilita o processo de mensuração, os famosos KPIs, né, que trabalhamos aí nos indicadores. Perfeito. Eu acho que esse é algo mais mágico que existe em marketing digital, né? Tem a célebre frase que diz, né, 50% que eu gasto em publicidade eu não precisava gastar. O problema é saber qual era os 50%. O marketing digital acabou com isso, porque o mágico do digital é que a gente consegue medir tudo. A gente consegue, dentro do site, mapear qual botão está sendo mais apertado, por exemplo. A gente consegue mapear quantas pessoas no e-commerce escreveram CEP e foram no carrinho de compras para ver o valor da compra total do CEP e desistiram, e posso tentar recuperar. Eu posso mensurar quantas pessoas viram o anúncio, quantas clicaram, e dessas que clicaram, que compraram ou clicaram, entraram no meu e-commerce e depois voltou mais tarde para comprar, e assim por diante. Então a gente consegue mensurar, a gente consegue entender uma coisa que é super importante, que é o comportamento, né? Que durante muito tempo, porque às vezes a pesquisa mede uma atitude, uma vontade, né? E no marketing digital a gente consegue medir o comportamento de fato. Então aí vem uma infinidade de ferramentas que são fantásticas nesse sentido, né? Então, de testes, de aprendizado, e isso é uma coisa quando a gente está falando de estratégia, de indicadores-chave, é que marketing digital é um aprendizado constante. Não existe fórmula pronta. Cada cliente com seu perfil de consumidor, ele vai achar o seu caminho. E aí ele vai testando e ajustando os botões para achar a sua fórmula. E isso que é o mágico, porque tu consegue medir e ir ajustando ao longo do caminho. Tu não precisa rodar uma campanha inteira para ir ajustando. Esse assunto é muito interessante, porque nas nossas conversas aqui, né, nos nossos bate-papos sobre temas, é recorrente, seja nos aspectos jurídicos, vendas, seja nos aspectos até nos financeiros, como a palavra cultura se faz presente. Quando você fala os públicos, né? Onde é que estão nossos públicos? Qual é o seu público do seu cliente? Quem é o seu cliente? Qual é a característica dele? O quanto a cultura, o conhecimento, o reconhecimento das culturas pelos nichos onde eu estou tentando atuar fazem a diferença nisso. O marketing digital permite a gente conseguir fazer esse enquadramento, esses nichos de percepção de culturas, de grupos, de tribos, vamos chamar assim? Com certeza, e aí também é uma coisa que é fantástica quando a gente fala em marketing digital. Tradicionalmente no marketing, né, a gente sempre fala em segmentação. E nada melhor para trabalhar a segmentação que o digital. Porque a gente fala diretamente com o público, a gente tem um tipo de pesquisa que a gente chama de social listening, né, de escutar o que está se comentando sobre. E a gente consegue trabalhar o nosso público, né, as personas, com vários... a linguagem dele. Então, assim, entender essa cultura e entrar dentro, né? Ou seja, fazer essa gestão dessa comunidade. Então, aí, por isso que se fala tanto que a marca ela tem que ter a sua personalidade hoje em dia, para a gente gerar esse ponto de conexão. Então, uma coisa que é fundamental no marketing digital é entender os nichos, né? Inclusive, né, tem no livro do Chris Anderson, né, que ele fala da cauda longa, que é justamente isso, né? Tu pode trabalhar vários nichos de mercado no digital, né, e ter um grande volume de vendas. Então, essa questão de cultura, ela é super importante, porque o marketing digital, eu consigo trabalhar várias segmentações e falar com ele um a um, né? Inclusive, no argumento, personalizar o argumento. Então, eu tenho possibilidade de ter anúncios dinâmicos, né, e outras ferramentas para o perfil, né, para o público, né, o público digamos assim, a gente fala o target complexo, aquele que tem mais especificações, personalizar ainda mais. Então, isso é super rico, super importante no marketing digital. E falando em cultura também, é importante uma cultura organizacional voltada ao marketing digital. Uma empresa orientada a dados, uma empresa que também não tem uma estrutura em silos encastelada, onde a gente também tenha uma ideia de transformação digital.
porque todos os setores das empresas podem estar gerando informação ou ideias de conteúdo para a gente transformar isso em ações de marketing. Perfeito, perfeito. E ouvindo, né, essas abordagens, a gente fica pensando e olhando as empresas. E dentro do modelo das empresas, o que eu percebo? Nós temos aquelas empresas, às vezes, extremamente bem estruturadas, que têm a sua área de marketing formal, bem elaborada, com excelentes profissionais, e que faz toda essa gestão internamente. E tem aquelas outras empresas que têm algum viés diferenciado, que não têm essa área tão bem estruturada e contratam serviços de outras empresas. A pergunta é, essa empresa que não tem a sua área formal, que talvez às vezes nem justifica ter uma área formal exclusivamente para isso, eles podem entregar tudo isso na mão de uma empresa para fazer a gestão? Ou qual a importância também de que ela se aproprie pelo menos de alguma parte desse conhecimento da gestão do marketing, até para fazer a gestão desse terceiro que é um parceiro de negócio? Como é que funciona essa relação de a empresa ou entregar integralmente e confiar, ou ter alguém internamente que seja um bom interlocutor com esse fornecedor? Vou fazer uma pequena analogia sobre isso. Eu gosto de carro, mas não entendo nada de mecânica de carro. Então, se eu levo para o mecânico, eu tenho que confiar nele. Ele vai me dizer, eu tenho que fazer isso, tenho que trocar aquilo, etc. Mas a gente está falando de um carro. Daqui a pouco ele cobra mais por uma coisa, mas o que importa é que o carro rode. Quando a gente está falando de marketing digital, excelente. Às vezes eu não tenho internamente, eu ter uma empresa que me auxilie. Mas a gente está tratando, né, da imagem da marca, do sistema de captação de clientes, e aí a gente tem que esgotar isso ao máximo. E muitas vezes o que acontece? A gente pode ter um excelente fornecedor, mas é normal o fornecedor, seja a agência ou a consultoria, ela está atendendo vários clientes e muitas vezes ela não consegue, né, ter algum direcionamento específico. Então o que eu vejo, o que seria assim, digamos, um mundo ideal? É que mesmo empresas que não têm a sua estrutura, né, formalizada, tenham o conhecimento. Daqui a pouco, não aquele conhecimento super técnico específico, mas ela entenda o todo, entenda o que é possível fazer, esteja atualizada para conseguir brifar, acompanhar e, inclusive, dar sugestões e ideias para essa agência, né? Conseguir ter uma discussão rica. E um ótimo relacionamento, né, entre fornecedor e empresa, né, como parceiros. Então, o que eu vejo é que a gente não pode, principalmente na área de marketing digital, eu terceirizar 100%, é tipo assim, tá, tenho aqui minha agência, faço, me dê o meu relatório mensal ou semanal, né? A gente tem que ter uma simbiose, trabalhando com relatórios constantes, e a empresa ter esse conhecimento, e às vezes não do conhecimento do como fazer, do detalhe ali, mas de ter o domínio, né, do todo, das possibilidades que a gente tem ali, para poder ter um acompanhamento e também tirar o máximo desse fornecedor. E o fornecedor adora isso. Eu, como agência de marketing digital, como consultor, os melhores clientes são aqueles que realmente têm um conhecimento e eles querem esgotar, eles querem usar ao máximo as ferramentas que tem. Então é bom para os dois lados. Então algo super importante na empresa é isso. Isso tem que ser um conhecimento transversal, né? Eu acho que isso hoje se discute muito a questão da transformação digital. Isso faz parte da transformação digital, é entender que a empresa, né, todos esses pontos de contato, a empresa sempre presente, né, tudo é oportunidade. Então a empresa como um todo tem que ter essa visão. Perfeito. Essa lógica de nós termos dentro da empresa alguém que seja, vamos dizer assim, aquela pessoa que respira a cultura da empresa e que seja o tradutor dessa cultura para o fornecedor, para o prestador de serviço, para a agência, porque, como você disse, por melhor que ele seja, por mais qualificado, ele não é a empresa, ele não respira isso no dia a dia. Eu chamo isso o guardião da marca.
Exato. Né? Então, eu acho que a empresa tem que manter dentro da sua empresa o guardião da marca, que vai ser aquele que vai ser responsável frente ao fornecedor no alinhamento das questões de cultura da empresa, das propostas, de promessas da empresa. Exato. Então, essa pessoa, acho que é fundamental que a empresa, mesmo terceirizando, ela tenha alguém que faça esse papel, inclusive a questão da geração de conteúdo, por mais que ela seja uma geração de conteúdo externa, ela tem que passar por um olhar interno de avaliação se aquele conteúdo faz sentido com a nossa proposta de valor. E tu sabe que geração de conteúdo, às vezes, cai naquele dilema do estagiário também. Então, muita empresa, tá todo mundo com estruturas enxutas. E aí, muitas vezes, o que acontece? Não, vamos pegar um fornecedor para gerar conteúdo para nós, seja para o nosso site, para o nosso blog, para a nossa rede social, para ferramentas de vídeo. Excelente. Só que tu tem que pensar, o fornecedor, ele vai te ajudar, ele vai ser um braço a mais, né? Mas às vezes tu pega o fornecedor e diz assim, cara, gera conteúdo sobre isso. E aí a gente tem conteúdo muitas vezes que é genérico, conteúdo muitas vezes que não tem identidade com a empresa. E aí passa 6 meses, 1 ano, o que a empresa faz? Não, pois é, essa ação de marketing não funcionou, vamos parar de fazer isso, etc. Mas o que houve? Exatamente o que faltou aí? Um guardião da marca, alguém para fazer essa interface, né? Para trazer a cultura, né? Fazer, né, aquele ajuste fino que dá a identidade. E isso é fundamental. A gente vive com muita informação hoje em dia, né? São os nossos grupos de WhatsApp, e-mail, nossas redes sociais, está tudo bombando, é muita informação. O que as pessoas querem? Elas querem conteúdo com personalidade. Então as empresas elas têm que gerar conteúdo com personalidade. Personalidade do quê? Da marca. Quem vai dar isso? O guardião da marca. Perfeito. Esse tema é fantástico, esse tema eu acho que ele é um tema que por si só ele se retroalimenta e não termina nunca se nós formos analisar, porque ele tem vários caminhos que podem ser seguidos. Mas para encerrar, fazer uma pergunta que eu acho que sim, que pode talvez responder alguma dúvida que alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, seja o seguinte: por que é importante que as empresas pensem em marketing digital como uma alternativa da sua marca, de conhecimento, de vendas, de aumento de vendas ou de melhoria de processo, de reconhecimento? Onde é que pode entrar o marketing digital? Bem, se tu me permite, eu vou fazer até uma pequena correção na pergunta. Por favor. Eu vejo que o marketing digital hoje não é uma alternativa, ela é uma obrigação. Perfeito. Porque nós vivemos num mundo mediado por tecnologias, por telas. Então, eu vejo que hoje a gente está no momento que a empresa como um todo tem que respirar o marketing digital, porque ela tem que ter presença digital, existe uma grande demanda de geração de conteúdo por essa questão, né? O Paulo colocar muito bem assim, que a gente tem esse momento zero da verdade constante. Então, toda empresa tem que auxiliar nesse processo, né? A gente tem que ter muita comunicação interna. Então, por que devemos trabalhar e investir em marketing digital? Primeiro, porque nós nos relacionamos de forma digital hoje. E a marca tem que estar onde estão os nossos clientes. Nós trabalhamos com grupos de interesse, então a marca ela tem que ter a capacidade de comunicar com a forma adequada para cada grupo de interesse que ela trabalha. Então ela tem que ter uma comunicação, né, que ajuste a linguagem para cada grupo. Temos que tomar decisões baseadas em dados, o marketing digital nos dá esses dados. O mercado está mudando muito rápido, então o marketing digital nos dá a possibilidade de a gente fazer ajuste ao longo do caminho. Em suma, né, o marketing digital hoje, ele não é mais um marketing digital, ele é um marketing e ele é digital. Porque nós vivemos no dia a dia, aqui a gente está conversando, alguém está vendo esse vídeo, está vendo uma mensagem no celular, então a gente não tem mais a fronteira on e off. Então, nós somos digitais. Hoje a gente está falando em metaverso até. Então, o que acontece? O mundo digital está aí já há algumas décadas. Então, hoje o marketing ele é digital e usa ferramentas não digitais integradas. Então, toda empresa deve estar presente no digital
E toda empresa não deve, o que eu diria assim, mais importante tem que pensar a empresa como um todo no digital, né? Não ser só o departamento de marketing. Então, o que eu deixaria como recado final é que a empresa tem que ser digital. Então, assim, por que ter marketing digital? Porque você deve ser digital. Perfeito. Sendo digitais, nós estamos aqui sendo digitais, trazendo a proposta da educação executiva da SPM, de convidá-los a pensar sobre vários temas, como temos falado de cada um, a cada momento, trazendo novas discussões e com as contribuições como a do professor Marcos Lambi, que nos trouxe hoje essa brilhante explanação sobre o marketing digital, que na verdade é o marketing do mundo real cada vez mais. Então, estamos à disposição com a educação executiva da SPM para esclarecer, para auxiliar e para ajudar as empresas a pensar nas suas estratégias digitais, não digitais, integrais ou integradas, seja como for. Obrigado, professor Marcos. Contem conosco. Um abraço a todos. ESPM, o inusitado em constante movimento.